Bom, hoje a gente vai mergulhar um pouco no Salmo 102 da Bíblia. É uma oração, assim, que chama atenção logo de cara pela intensidade, sabe? Com certeza, é um lamento muito, muito profundo. Quase um grito, né? De alguém que está ali no limite da angústia. Exato, e a vulnerabilidade já aparece no comecinho. O pedido é direto, é urgente. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu clamor por socorro. Uhum. Não escondas de mim o teu rosto quando estou aflito. Dá para sentir o desespero ali, né? Uma necessidade, assim, imediata de conexão com Deus. Totalmente. Uma urgência mesmo. E aí, vamos tentar desembrulhar um pouco a profundidade desse sofrimento que ele descreve. As imagens são, nossa, são devastadoras. São muito fortes. Ele fala que os dias dele se desvanecem como fumaça, que os ossos queimam como brasas vivas, o coração abatido e seco como a relva. É quase físico, né, a dor? Muito físico. Chega ao ponto de dizer que está reduzido a pele e osso. É uma descrição, assim, muito visceral da dor interna. Sim, e não é só o físico, né? As metáforas que ele usa para o isolamento são igualmente poderosas. Sou como uma coruja do deserto. Nossa, Como um pássaro solitário no telhado. Isso pinta um quadro de solidão, assim, extrema. uma separação total. Total. Não só dos outros, porque ele menciona, né, meus inimigos me afrontam o dia inteiro, mas parece uma separação até de si mesmo, da própria vida. Sim, E aquela parte de comer cinzas e misturar lágrimas na bebida, isso reforça muito essa ideia de luto, de humilhação profunda. É pesado. é muito pesado. E talvez o ponto mais doloroso seja a percepção de que Deus o abandonou, sabe? Ah, sim. Essa parte é crucial. Por causa da tua grande ira, pois me levantaste e depois me rejeitaste. Tem essa sensação de que, puxa, a própria fonte da esperança virou a fonte da dor. Exato. Uma rejeição que vem justamente de onde se esperava socorro. E ele resume essa fragilidade toda dizendo: meus dias são como a sombra da tarde, eu seco como a relva. A intensidade disso é impressionante. O que essa linguagem tão crua diz pra gente sobre essa angústia toda? Olha, o que é fascinante aqui é justamente isso, não é só tristeza, não é só dificuldade. É uma angústia existencial, sabe? Quase física, visceral mesmo. Uhum. O salmista liga o sofrimento dele diretamente à ideia da ira divina, a uma sensação de rejeição cósmica, de abandono total. É, faz sentido. E as metáforas, elas não são só poesia, elas comunicam esse estado de desolação completa, de ruína pessoal, onde até, assim, a relação com Deus parece quebrada. É uma honestidade brutal, né, sobre como sentir essa dor. Uma honestidade brutal. Mas aí, no meio dessa escuridão toda, o Salmo dá uma virada. Uma virada notável. Sim, E aqui tem um ponto-chave, eu acho. Essa mudança não vem porque a situação externa melhorou de repente. Vem de uma reorientação interna. O foco sai da dor pessoal exato. e vai para a natureza eterna, imutável de Deus. Perfeito, é exatamente isso. Ele declara: Mas tu, Senhor, permaneces entronizado para sempre. Tua fama dura por todas as gerações. É um contraste direto, né? Total. Ele se sente efêmero, seco como a relva, mas Deus permanece. E é nesse reconhecimento da permanência de Deus, mesmo quando tudo mais parece falhar, que a esperança começa, assim, a dar um sinal. E essa esperança vai ganhando forma, né? Na expectativa da restauração de Sião, que, no contexto bíblico, é mais que a cidade, né? Representa a comunidade, a promessa de redenção. Sim, o povo de Deus. Tu te levantarás e terás compaixão de Sião, pois é hora de lhe mostrares favor. O tempo designado chegou. Aí surge a confiança de que Deus ouve, sim. Responderá à oração dos desamparados. Não desprezará a sua súplica. Uhum. E é interessante que ele quer que isso fique registrado, que isso seja escrito para uma geração futura. Tem uma visão além do momento dele. Tem. E esse contraste entre o que é humano, passageiro, e o que é divino, eterno, vira o eixo central do resto do salmo, né? Sim, Mais pra frente ele compara céus e terra, que são criações imensas, com roupa que se desgasta. Eles perecerão, mas tu permanecerás. impressionante essa imagem. E sobre Deus, mas tu permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
É essa fé na constância de Deus, sabe? Nas promessas dele de cuidar dos necessitados, de reconstruir Sião, de preservar os descendentes. Os filhos dos servos. Isso, os filhos dos teus servos viverão na tua presença. É isso que serve de âncora. Mesmo na dor mais pessoal, mais isolada, o salmista consegue olhar para frente e ver um futuro coletivo de adoração, de restauração. Então, assim, o que a gente pode tirar dessa jornada toda do Salmo 102? Parece que ele mapeia um caminho, né? Sai daquela angústia profunda, da sensação de abandono total, Uhum. e chega numa afirmação muito poderosa da soberania, da fidelidade de Deus. Mostra que a esperança pode nascer não apesar do sofrimento, mas justamente através do confronto honesto com Ele. Exatamente, quando se ancora a perspectiva naquilo que é eterno, né? Isso. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Esse salmo guarda um testemunho incrivelmente honesto da dor humana. Tá ali, crua, mas tá lado a lado com uma fé que persiste, que clama. É verdade. Como que a inclusão de um lamento tão visceral, cheio de dúvida, de dor, dentro de um texto considerado sagrado. Como isso pode informar nossa compreensão sobre o que é fé? Boa pergunta. Talvez a fé não seja a ausência de angústia, né? Mas a capacidade de continuar clamando, mesmo dentro dela. Fica essa questão assim, como essa expressão tão antiga de sofrimento e esperança, que foi escrita para uma geração futura, como ela continua ressoando hoje para quem enfrenta as próprias sombras.